Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do blog Viver para Valer. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que essa live é com uma convidada muito especial. Eu conheci a Lélia em uma palestra pessoalmente lá em Curitiba e desde então eu fiquei encantada com o trabalho da Lélia e eu percebi que eu de repente vi que ela entrou no Instagram e falei, eu preciso fazer uma live com essa pessoa, porque realmente ela é assim iluminada, ela é uma profissional muito competente. Deixa eu já enquanto a Lélia vai entrando. Oi, Lélia, seja Oi, tudo bem-vinda. bem? Tudo e você? Tudo super bem. Te Pessoal, vocês esperando. estão escutando bem a Lélia? Estão me escutando bem? O pessoal demora um pouco para entrar, né? É assim. Vamos esperar o pessoal só dizer se tá conseguindo escutar e ver bem a gente. Ivo, o marido tá aí, ó. Ivo, você tá me Ah, é teu escutando? marido? Aham, É. que legal. O meu tá lá na sala. Uhum. Bom, ninguém tá avisando, né? Vamos ver. É, Bom, vou começar então, porque o pessoal vai entrando, né? isso. Começar dizendo o tema da nossa live. A nossa live hoje vai ser sobre a ansiedade, né? Ah, tá. Tá dizendo que tá bom. Como a ansiedade nos paralisa. É, esse tema surgiu, eu acho que eu comentei com você, né, Lélia? Uhum, De um bate-papo com as minhas alunas do curso de planejamento. Eu percebi que muitas vezes o problema delas não era não saber se planejar. O uhum, problema era que elas ficavam tão ansiosas para se planejar, tão ansiosas para acertar, para fazer bem, que elas ficavam paralisadas e não conseguiam fazer o que tinha que ser feito, né? E agora, isso. Uhum, justamente, né, a gente combinou isso, já tem umas 3 semanas, né? Começamos com toda uhum, esse bombardeio, né, do coronavírus. Você abre o seu isso. celular, eu imagino que com todos esteja acontecendo isso, a gente só Uhum. escuta falar de coronavírus, né? É, E isso é. pode causar também uma ansiedade muito grande na gente, né, Lélia? Eu Sim. imagino que você deva estar lidando com isso diariamente aí também, né? Uhum, isso. E eu acho que vai ser providencial, né? A nossa live de hoje. Sim. Agora que tem mais gente aqui, eu gostaria que você se apresentasse, né? E Tá, dissesse tá um pouquinho bom. do seu. Tá. Então, meu nome é Lélia Mello e eu sou uma curitibana. Porque, afinal de contas, o Instagram é internacional, né? Tem pessoas, Verdade. pode ter pessoas do mundo inteiro. Outro dia assistiram uma live da Alemanha, de Portugal, enfim, né? Então, eu sou curitibana, sou casada e formada em psicologia, com especialização em neuropsicologia, educação especial e família e desenvolvimento humano, e também em orientação familiar, né? Eu atendo presencialmente no consultório aqui em Curitiba, no bairro Cabral, e também atendo pessoas de várias cidades do Brasil, através do telefone, do WhatsApp com vídeo, Olha, tá? que bom. Então, a minha apresentação para quem mora em Curitiba e precisar dos meus serviços seria presencialmente, para quem mora fora poderia me solicitar online, né? Tá bom? Essa Então, é isso, eu sou modernidade é uma casada e maravilha, eu né? faço orientação aos pais, mas na verdade eu não tenho filhos, eu perdi 4, entendeu? Perdi um Eu lembro após o que outro, você mas comentou estudei na muito. palestra. Aham. Ah, foi, né? Uhum. É. Eu lembro que você falou Então é sobre isso, eu isso e eu estou à disposição. imagino que você, imagino não, com certeza você exerce a sua maternidade através da sua profissão, né, Lélia? Eu Porque acho que você exerço. ajuda muitas famílias, que com É. certeza você está fazendo um bem muito grande. Só pelo pouco que você já começou no seu Instagram, eu já vejo o bem tão grande que você pode fazer para muita gente, né? Ainda bem, graças a E Deus, né? com certeza. Bom, vou me Uhum. apresentar também.
Meu nome é Miriene, para quem não me conhece, né, para as suas seguidoras. Eu sou formada em Educação e Desenvolvimento Humano no México. Minha paixão é a psicologia. Na verdade, foi a minha primeira faculdade. Eu comecei Ah, é? psicologia e Hum. era assim, ainda é minha paixão. E Uhum. por circunstâncias da vida, eu deixei a psicologia para fazer um trabalho voluntário e depois disso eu fiquei no México e fiz essa faculdade de Educação e Desenvolvimento e passei a trabalhar com mulheres, né, na Uhum. orientação de mulheres. Você É, faz orientação familiar, né? Eu é. trabalhei muitos anos com orientação pessoal de mulheres jovens, né, e recém-casadas também, mais essa Uhum. fase assim. Uhum. Que E, legal. assim, durante toda a faculdade também, como eu amo essa parte, eu me especializei muito nessa parte de psicologia feminina, psicologia da personalidade. E Uhum. por isso eu sei que esse tema nosso de hoje é muito importante, É, né? nem fale. Vai ajudar muita gente, com certeza. Vai ajudar Então vamos muita lá. gente e vai ajudar principalmente as mulheres, que são as maiores É, portadoras de ansiedade. com certeza. Porque nós É. somos mais emotivas, né? Os homens, Isso, eles é, conseguem se equilibrar um pouquinho mais, porque não isso, são tão emotivos assim, né? exato. Uhum. Bom, uma das coisas que me perguntam muito, que me perguntaram também quando eu abri a caixinha de perguntas, é quais Uhum. são os principais sintomas da ansiedade, Uhum. né? Como a pessoa pode se dar conta que naquele momento pode estar começando até uma crise de ansiedade. Tá. Então, assim, ela se verifica por um acúmulo de pensamentos, pensamentos rápidos e desordenados, que dificultam os sentimentos, a pessoa começa a ficar muito aflita e angustiada. Pode ter sintomas psicofisiológicos, como palpitação, tremer os olhos, dor de barriga, dor de cabeça, né? Agitação motora, entendeu? Mas o que mais faz sofrer as pessoas, quando no momento de ansiedade mais extremada, é a parte mental, que a ansiedade ela desorganiza totalmente os pensamentos. E fica uma pessoa, por mais que ela seja inteligente, diminui até a capacidade cognitiva dela atuar, porque os pensamentos são constantes, eles são assim em grande número, eles são invasivos, simultâneos, né? Então a pessoa, como disse até alguém, uma seguidora aí, que ela se mexe, anda e não faz nada, né? Não conclui, não executa, não produz, né? Então Sim. a ansiedade, a pessoa ansiosa tem essa capacidade que na verdade não é nem fácil de produzir tanto pensamento, mas a pessoa consegue produzir tanto pensamento. E aí fica com uma aflição extremada, tá? E pessoas ansiosas continuamente, elas ficam, porque tem crise de ansiedade, que é pontual, e apareceu aí alguma coisa no teu vídeo? Não, é que eu Não. tava com medo de eu estar ficando sem bateria, mas não tô Ah, não. Tá tudo certo. então Eu tava tá. só encaixando o cabo Uhum, tá. do E carregador. tem pessoas que têm uma ansiedade contínua. Contínua é uma aflição, estado de aflição, de tensão, né? E de desorganização mental extremada, tá? Mas por que também que acontece isso? Porque as pessoas, eu vejo, tenho visto muito mais do que antes, que não está existindo nas famílias uma educação do ponto de vista emocional. Que educação que tem? Tem a educação dos modos, a mesa, de cumprimento, educação de estudar, de fazer lição, essas coisas do dia a dia. Até pode ter de Uhum. moral, não mentir, não pegar as coisas escondidas, tá? A educação moral se estabelece em muitas famílias, mas a educação emocional tem deixado a desejar. Então, E os muito. pais fazem, eles focam, eles desenvolvem, né? Eles se esmeram nessa educação moral e básica, das condutas humanas básicas, e não direcionam os filhos para não virem a ter, eventualmente, né, sentimentos ruins de aflição, de sofrimento emocional. Aí começa a ficar adolescente, jovem, e também na idade adulta,
e a pessoa começa a ter sofrimentos emocionais porque ela não foi bem ajustada, bem formada, bem enquadrada do ponto de vista dos seus sentimentos. É. E eu acho que a grande dificuldade, né, Lélia, é que os próprios pais não têm essa formação, Isso, né? isso. Esse mês, que é o mês da mulher, eu comecei o desafio Mulher para Valer, você deve ter visto, né? E é Uhum, justamente sobre isso que eu estou falando, porque as mulheres precisam se conhecer, né? isso. Precisam conhecer como formar a sua própria personalidade, seus sentimentos, ter a inteligência emocional que tanto se Uhum, fala, né? Para uhum, conseguir formar seus filhos, porque uhum, acaba sendo um descontrole total, né? De todo uhum. mundo. Né? É, Começando pelos pais, mas é porque isso, como é que eles vão transmitir? Porque assim, você não pode colocar o cotovelo na mesa, todo mundo sabe. é, Mas como você vai lidar com a sua emotividade, isso. né? Uhum, Como faz isso? Né? é, Como se começa isso se nem a própria mãe, geralmente, né, que é isso. a mais emotiva da situação, não sabe como fazer, né? É, exatamente. Pois é, de alguma maneira também não foram educadas. É de algumas gerações para cá que isso tem É, acontecido mais, tá? é. Então, os Uhum. pais, eu vejo que a educação tem uma ênfase na vida intelectual e profissional. E é estudante, se for um bom estudante, os pais estão realizadíssimos, tá? E, na verdade, essa pessoa está incompleta, porque nós, seres humanos, temos pelo menos, nós temos 5 dimensões para serem educadas. A física, a socioafetiva, a intelectual ou laborativa, de trabalho profissional, a moral e a transcendente. Entendeu? Então, são 5 grandes áreas. São frentes assim muito, muito importantes, muito significativas. Se faltar Uhum. uma dessas, a pessoa vai ficar capenga, tá? Ela vai sofrer, ou ela vai ter uma depressão, vai ter distúrbios na vida social, né? Por quê? Porque fica sempre a desejar essa. Por isso que eu estou dizendo das dificuldades nessa área, na área afetiva. E as pessoas Uhum. estão assim também, elas se relacionam, Miriene, mas elas se relacionam socialmente. É uma maneira protocolar e formal de se relacionar com as pessoas. Às vezes você acha, nossa, a fulana é simpática, é agradável, ela é, mas ela não tem uma amiga ou duas, né, mais Uhum. íntimas, ou ela não tem intimidade com o marido, e ela não estabelece laços afetivos e íntimos com os filhos. Você entendeu? Então, essa é uma grande fome da humanidade. Tá, no momento. São pessoas boas, até bacanas, são profissionais, tem muitos profissionais bem estabelecidos, né? Mas elas são mancas, mancas nessa área. Por isso que a ansiedade invade, porque quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero fazer da minha vida até o último momento, o que eu quero viver a vida inteira até morrer, quem eu quero ser, né? E se eu não tenho esses grandes conceitos, o que que acontece? Todas as circunstâncias me invadem. Eu sou vítima das circunstâncias. Eu não domino as circunstâncias, entendeu? Eu E você sofro falou uma por coisa muito elas. importante, né? Não é o que eu quero fazer, é quem eu quero Quero ser. ser. É, Porque as pessoas estão muito focadas na vocação profissional, né? No que isso, quer fazer para o resto da vida, isso, mas é, não é isso que vai é, nos dar a paz e o equilíbrio, né? O que vai isso. dar essa paz, esse equilíbrio, essa certeza que a gente está indo pelo caminho certo, é saber Uhum. quem nós queremos ser, né? Isto, Com exatamente. certeza. Isso aí. E a gente já falou sobre os sintomas, né? Por Uhum. que a ansiedade paralisa a gente, né? Tem como você falou, né? Uma seguidora que disse que ela começa a fazer 1000 coisas e ela fica rodando, rodando, rodando e não sai do zero, né? Uhum. É. E eu costumo falar que eu faço isso também. O dia que eu tô ansiosa, eu já sei, eu fico que nem uma barata tonta. E Aham. eu não faço nem a metade do que eu planejei naquele dia. Então, aquele Aham. dia, no final do dia, eu já sei que eu tenho que parar, respirar, pensar, fazer É. uma oração, né? Me Uhum. reestruturar, porque se eu Uhum. deixar vai virar uma bola de neve e aquilo ali vai ser assim uma loucura, Isto. né? Isto. Agora, dá para não ser no final do dia,
tá? A ansiedade, quando ela invade, tá? Ela é muito forte, aparentemente mais forte do que você consegue, aparentemente. Porque toda pessoa relativamente normal, ela consegue dominar a ansiedade, uma tristeza, aflição, todas as pessoas, tá? Crescidas, né? Assim, adultas, tá? Com uma inteligência normal, na média, porque elas conseguem pensar e raciocinar. Essa pessoa que não faz nada e anda e não produz, né, e não finaliza, por que ela faz isso? O que é que ela vai fazer dos 82 pensamentos que ela está tendo simultaneamente? Como assim? Né? Então, é nessa hora que se a pessoa identifica, ela tem que parar, pode até sentar e fazer um exercício de recuperação própria. Pode até sentar, senta no silêncio e se recupera. Não, eu tô tendo 82, eu brinquei, mas enfim, ela pode ter uns 6 preocupações simultâneas, entendeu? É muito, né? Nenhum ser humano consegue dar conta dessas coisas simultâneas, porque as pessoas fazem uma coisa de cada vez, é normal isso, tá? E aí ela tem que fazer uma retomada. Ela tem que fazer uma retomada, falando, não, peraí que eu já tô enlouquecendo, né? Tô pirando e não dá. Então eu vou pensar assim, é um exercício, isso é um treino, tá? Porque a pessoa ansiosa, a velocidade com que isso vem é violenta. Mas se ela vai conseguir se reestruturar. Fazendo o quê? Pondo a racionalidade sobre a emoção desorganizada. Entendeu? A emoção tomou conta, mas aí ela vai pegar as rédeas. Ela sabe que ela está engoiabando. Então, ela vai pensar, engoiabando, que a goiaba tem bastante bichinho, né? Ela vai parar e ela vai começar do primeiro pensamento. Tá, tem 5 coisas me preocupando, mas eu vou focar em uma. Foca em uma. Ela precisa de um ajuste? Precisa. Nesta situação, a pessoa vai ter que escolher, eleger. Nesta situação, o que é que eu vou poder fazer? Vai ser agora ou vai ser depois? Vai ser hoje ou vai ser amanhã? Porque pode ser que esta que me preocupa, só vou poder dar atenção para ela na próxima semana, porque não adianta, porque envolve outras pessoas. Segunda coisa que me preocupa, esta eu posso fazer já. A melhor maneira de eu sair, de eu resolver esse problema, eu acho que é ligando ou mandando WhatsApp para fulano de tal. Você entendeu? Então, o que ela está fazendo aí? Um processo, né, mental, racional e organizado. Porque a ansiedade faz você não atuar. E você fica elucubrando que nem uma doidinha. Entendeu? Só elucubrando, só imaginação. E a imaginação é quem? A imaginação é a louca da casa. Né? Ela é tantã. Então, às vezes, as pessoas dizem, até outro dia numa live, eu falei que tinha um filho, né? De um menino de 10 anos que disse que a mãe, que eu não sabia, mas a mãe dele, ela era um pouco louca. Eu vi essa live. Entendeu? Um pouco louca. Porque, assim, é desconcertante, né? Agora, o que acontece, Mirene? Muitas pessoas crescem, elas se desenvolvem em idade cronológica sem ajustar esses parâmetros emocionais. Estou perguntando qual é o nosso tema da live. O nosso tema é por que a ansiedade nos paralisa? E algumas dicas para que a gente não se paralise mais. Desculpa. A Renata Palhano, conheço a Renata Palhano. Né? Então, assim, para a gente não ser louca mesmo, que às vezes a aparência de uma mulher extremamente ansiosa parece desequilibrada e realmente ela está de tanta desorganização emocional, né? Que ela perde a inteligência. Tá? Pode ser até inteligência privilegiada. Ela perde a chance de usar todos os aspectos intelectuais propícios para aquela situação por causa da demanda emocional irracional e desorganizada. Entendeu? Mas não existe um remédio que vá atuar de uma maneira assim, nossa, que vai deixar
enquadrar as emoções, né? Existe, mas o remédio não é solitariamente, não faz tudo. E outra, muitas pessoas são medicadas para ansiedade sem ter tanta necessidade disso. Porque o que elas não se acostumaram? A dar conta dos problemas, a resolver problemas. Aí a ansiedade vem porque elas não resolvem os problemas. Se não resolvem, eles se acumulam. Se eles se acumulam, elas ficam com essa ideação que a gente chama simultânea. Entendeu? Que não é normal, que é nocivo, que inclusive piora a saúde física, piora os relacionamentos, a competência no trabalho, a relação com os filhos, entendeu? São muitos danos, né? Com uma ansiedade exacerbada não trabalhada. E uma seguidora perguntou também como a ansiedade prejudica o casamento. Eu achei essa pergunta excelente. Sim, Sabe que eu tenho uma amiga que é assim, ela é o desenho da ansiedade. Ela é meio hiperativa, né? E ela é a imagem própria da ansiedade. Bem casada, tá? Mas o cara é normal. O marido dela é tranquilão, né? Ele tem um ritmo adequado de funcionar. E teve um dia dela ser tão ansiosa, tão atabalhoada, né? Que ele falou, vamos parar. Vamos parar. Eu te amo. E eles se amam mesmo. Eles se amam. Mas eu não tô aguentando mais. Mas eu te amo. Ele salvava assim. Mas não dá. Fulana, vamos... Nossa, o que eu tenho que fazer? Sou eu ou é você? No que eu posso te ajudar? Entendeu? Porque a minha vida, você está me deixando aflito, inquieto, entendeu? Eu não era assim, entendeu? Você com essa ansiedade, essa exacerbação emocional, me tira do prumo, entendeu? Eu não aguento mais, mas eu quero ajudar a resolver, entendeu? Então, ela seguiu aí uns 3 anos assim, com esse nível de ansiedade, aumentou, e ele deu um flagra, ele falou, não, vamos fazer um divisor de águas. Então, a ansiedade interfere muito no casamento, mas interfere na educação dos filhos, interfere no relacionamento com seus pais, amigos, trabalho, vida social, e interfere na felicidade da pessoa. Né? Porque quem que consegue ser feliz num turbilhão de emoções que você não tem o senhorio? Não tem como ser feliz, é muito difícil, entendeu? Então, o que eu digo? Que a pessoa ansiosa que não se ajusta, que não melhora, ela boicota a sua própria felicidade, seu próprio bem-estar. Porque tudo nasce nela. Não é os acontecimentos, sabe? De milênios de pessoas aqui. Não são os acontecimentos. É a maneira como a pessoa ansiosa interpreta os acontecimentos. Porque se você, às vezes, vê a vida de uma pessoa ansiosa, é uma vida normal. É normal. O marido que gosta dela, ou ela tem 2, 3 filhos, ela tem, às vezes, uma profissão ou não. Mas é uma vida normal, que tem alguns desajustes, alguns problemas no cotidiano, né? Mas ela desqualifica tudo isso, ela interpreta tudo isso como ela vê muito grande o que é pequeno. Entendeu? Ela exagera e isso é uma visão distorcida da realidade. Por isso que muitas vezes... Sabe algum problema aí? Não. Não, que tem alguém que fez um comentário aqui que depois, se você puder ler e responder. Ah, tá. Acho que ele já passou, vi que foi o comentário, mas já passou. Ah, tá. Tá? Então, enfim. Então, essa pessoa, o que ela tem saídas? Depois, no final, a gente já vai falar das soluções, né? O que é que não pode? Não pode de jeito nenhum a pessoa ansiosa continuar sendo quem é. Né? Eu sou assim. Entendeu? Porque ela não tem ganho, ela tem muitos ônus com essa maneira de ser, né? E ela sobrecarrega os outros. Né? É isto. É uma falta de autodomínio tremenda, né? E isso deixa a pessoa... o ansioso, ele acaba sendo angustiado também, né? Uma pessoa que não consegue encontrar a paz,
né? Não É, consegue encontrar tranquilidade para fazer as coisas, e isso ninguém pode ser feliz dessa maneira, né? É e muito nem, difícil ninguém pode mesmo. ser feliz por ele, tá? E É. outro dado de saúde mental, a pessoa é muito ansiosa, não tratada, que não melhora, pode culminar numa depressão, tá? Porque ela se desvitaliza, ela se desgasta, se desgasta, se desgasta emocionalmente muito, entendeu? Ela, por isso que ela se boicota, ela é tirana dela mesma, né? Ela se desgasta tanto que mina a energia e ela cai numa depressão, entendeu? Muitas depressões são fruto de comportamentos ansiosos de uma maneira prolongada no tempo, né? Então eu até é uma recomendação assim que eu faço que as pessoas procurem. Hoje tem tantos, Travou. eu vou dizer aqui algumas soluções, né? Procure pessoas, procure ajuda para minimizar esse estado de ansiedade. Deixa eu ler para você aqui o Tá. comentário da seguidora. Ela disse assim, ó, filha com 7 anos, mas está muito lenta nas suas atividades. Eu sou mais agitado e não gosto de esperar. O tempo todo tenho que repetir 1000 vezes para ela fazer as coisas. Como não deixar ela ansiosa? Acho que a Uhum. primeira mãe não pode ficar tão ansiosa, né? É, a mãe vai ter que ver que não é porque ela tem o ritmo mais acelerado que os filhos vão ter, né? Porque os Uhum. filhos, eles têm o seu temperamento, que às vezes é parecido da mãe, com o do pai, com o da avó, né? E às vezes com algum antecedente. A criança ela é única. 8 filhos, 8 perfis, né? Então a mãe é agitada, ela disse. Não sei se ela não é ansiosa, porque a Aham. agitada é uma pessoa que se movimenta, mas que não tem sofrimento mental. E a pessoa ansiosa é a pessoa agoniada, aflita, né? Então, se essa mãe for agoniada, aflita, que no caso é ansiosa, sim, ela vai deixar a filha ansiosa. Então, a mãe É. pode fazer o seguinte: colocar para ela, para a filha, uns recursos como calendário grande. Filha, olha, aqui, assim, quando eu chegar aqui nesse dia, o trabalho é para esse dia, o trabalho da escola. Então, tem 3 dias, 4, 5 e 6. Entendeu? Nós vamos ter que fazer antes de chegar nesse dia. Ou relógio grande. Eu sempre indico para as mães um relógio grande com números, não com risquinhos, 2 ponteiros, relógio simples, que criança não tem noção de tempo, mas que dá, olha, filho, essa tua lição que a mãe está vendo, pelo que você sabe, dá para você fazer mais ou menos até quando o ponteiro grande chegar no 5. Uhum. Entendeu? Então a criança não sabe horas, mas ela vai olhando. Então ela vai se controlando temporariamente no tempo. Uhum. Entendeu? Então, calendário bom de números grandes e relógio com números grandes, relógio simples, são excelentes recursos para a criança se adequar, para aquela que é muito apressada ou para aquela que é muito lenta. Agora, essa filha pode ser lenta porque ela é lenta por natureza. Ela não precisa ficar tão lenta, mas ela pode nunca ser agitada como a mãe. E a mãe tem que saber disso. Com certeza. É. Lélia, você falou um pouco da ansiedade, né? Quando que a gente pode parar, refletir, colocar as coisas no seu devido lugar, né? E matando um problema de cada vez. É. Mas muitas vezes a ansiedade vem de um problema que a gente não tem como Isso. resolver, ou que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou dar Uhum, 2 exemplos. uhum. Um aconteceu comigo agora, está acontecendo, na verdade, né? Eu sei de nada, Fran. Espero que tenha te ajudado. É, eu, eu acabo de saber que eu vou ser, que o lugar onde eu trabalho vai fechar, eu vou ser transferida. Isso está previsto para final de junho, mas a gente não sabe mais nada. Não sabemos detalhes, não sabemos exatamente para onde vamos, o que vamos Uhum, fazer. uhum. E isso me gerou, foi o que eu falei, que eu fiquei o dia inteiro assim como agitada, e só quando eu cheguei em casa, depois do trabalho, que eu consegui me serenar, né, e Uhum. colocar as coisas no lugar. E aí nessas horas a gente tem que apelar para a fé também, né? Porque, bom, Isso, pelo menos eu tive que apelar para a fé para isso, saber que está nas mãos de Deus e que só Ele pode saber o que é melhor para mim. isso. E outra coisa que está acontecendo agora, e não é uma coisa pessoal, é uma coisa que está acontecendo com todo mundo,
é a questão do coronavírus, né? Uhum. Até quando vai ser, como vai ser, e se quando acabar esse tempo de quarentena que a gente está ficando em casa, ainda continuar o surto, como que a gente vai fazer, e Uhum. se. Uhum. É. Nesses momentos, o que pode nos ajudar, né? Uhum. Agora vamos aos meios, né? Uhum. Mas meios que podem nos ajudar, tanto nessa ansiedade menor, que são Uhum. muitas coisas ao mesmo tempo que a gente consegue resolver, que aí entra também, eu acho que um pouco de planejamento, né? Você aprender a pensar por prioridades e tal. Uhum. Mas e essa outra ansiedade que vem de uma coisa que não está nas suas mãos, Isso. que você não tem como resolver e Uhum. que aquilo pode te gerar uma ansiedade gigante e uma angústia muito grande também. Uhum. Como a gente É. faz? Pode. E nós, humanos, sentimos. Se a gente não sentisse momentos de ansiedade, a gente seria desumano, né? Teríamos alguma patologia, tá? Não é não sentir. Qual que é o problema? O problema é a frequência, a intensidade e a duração. Porque se você de desespero, né? E algumas pessoas muito ansiosas já vão para o desespero, tá? Porque ela não tem recursos, ferramentas próprias para se aguentar. Porque qual é uma premissa da vida fundamental? A vida tem problemas. Tem problemas que a gente não faz, nós não criamos. Eles vêm para nós, né? Entendeu? Então, assim, tem que segurar esse desespero com a própria mente. Entendeu? Tem que segurar. Não, então, não depende de mim. O que é o coronavírus que eu estava falando no telefone hoje? Vamos fazer o que tem que fazer. É que tem que ser muito racional para sofrer menos. Faz o que tem que fazer e sossega o facho. É impressionante, entendeu? É impressionante, mas tem que ser assim. Faz tudo o que está ao Uhum. teu alcance. O fazer pode minimizar a ansiedade. O não fazer e ficar rodando, preocupada e aflita, não diminui a ansiedade. Faça, tem que produzir, pôr as mãos, executar alguma coisa em favor do problema, para a resolução do problema, né? Fez, está fazendo, aí põe a razão na frente da emoção. É uma coisa assim que é milenar. Desde que o homem é homem, ele é mais feliz, ele é mais dono de si se ele se controla com a inteligência racional. Entendeu? Por que nós sofremos muitas vezes sem necessidade? Por causa do pânico que você cria. Nós criamos. Nós criamos pânicos. Pânico. Nós somos donas. A fonte do pânico nasce dentro de mim. Ou Uhum. não. Ou não. É uma escolha no final das contas, né? O que acontece com você já acontece com muitas pessoas, tem muitas coisas que a gente não pega nas mãos, né, Mirelle? Não pega nas mãos. Isso a gente não tem Não domínio. existe vida que você tenha controle sobre tudo, né? Não tem É. como. Isso aí é parte da nossa vida, não tem Mas jeito. sabe quem que mais sofre? Aquela pessoa que, no fundo, queria ter o controle de tudo. E esse Uhum. é um pensamento irreal. É um adulto com pensamento irreal. Você entendeu? Daí não dá. É um pensamento mágico. E as pessoas têm uma mania de querer tapar todos os buracos. Não ter problema. Parece que se ela tiver 3 problemas, mais ou menos, probleminhas, então a vida não é boa. Entendeu? Então, para mim, as soluções, em primeiríssimo lugar, estão nas pessoas. As soluções estão nas pessoas, na mente. Elas têm que ressignificar a vida. Entendeu? Porque se espera hoje que não tenha. É uma vida muito confortável. Que ninguém Uhum. te crie problemas, que o caminhão da frente ande mais rápido porque o teu tempo é curto, que a fila ande no tempo que você acha que tem que ser, né? Uhum. Que o filho arrume a cama exemplarmente, entendeu? Que o chefe seja absolutamente solícito, que o teu filho não fique doente, que saco, é a terceira vez que tá resfriado, já tem que levar ao médico. Você entendeu? Essa expectativa de perfeição na vida real é irreal, né?
Então, onde mais pega, ai, eu me empolgo e começo a falar alto. Aonde, aonde mais pega, Miriam, também vai acabar. Precisamos de coisas externas. Nós precisamos nos arrumar mentalmente. Você entendeu? O coronavírus é isso. Aguenta firme. Aguenta firme. Bendita internet, que nós vamos nos comunicar. Nossa, vai ser uma Com criatividade certeza. enorme pela É. internet, né? Já Tem está sendo, né? Já solidariedade. está sendo maravilhoso. Já está sendo. Se a Tem um gente parar aspecto. para perceber, se a gente buscar nas pessoas certas, as coisas certas, a gente vai agora aproveitar para se alimentar muito, Isso. espiritualmente, mentalmente, né? Intelectualmente, de Isso, todo jeito. isso. Eu fiz um post agora, pouquinho antes da live começar, tá? Sobre educar em tempos de Covid-19. Entendeu? Tá lá, o post amarelo, né? Então, por quê? Porque é aquilo. É aquilo. Dá para fazer coisa boa, dá para extrair mensagens, assim, lições disso. Talvez não, a Uhum. gente não devesse passar sem o coronavírus. Sabe por que que ele veio? Ele está aí. Não adianta ficar questionando o corona, ele está aí, já chegou. Faça o que está É. ao seu alcance e pare de, né? Fala isso para mim também, né? E vamos parar de elocubrar, entendeu? Uhum. E a mídia é emotiva. Oh, A mídia é extremamente, a mídia às vezes parece fofoqueira, é. né? Pega o ruim e desdobra. E você sabe que isso é uma coisa que a gente tem que aprender também, né? Uma coisa que me ajuda muito nesses momentos, quando começam essas notícias assim, é escolher um jornal, assistir aquele jornal, de preferência um que Isso, seja um resumo, né? né? Que tenha tipo 1 hora, e Uhum, pronto, já sei as notícias mais importantes e acabou. uhum, Eu estou evitando abrir muitos grupos de WhatsApp, eu também limitei os meus horários para isso, dicas muito uhum, práticas, né? Que pode ajudar de repente o pessoal. uhum. Estou evitando Isso, ficar lendo notícia e vendo notícia toda hora. Só naqueles uhum, momentos pré-estabelecidos, ler aquilo ali e tentar me distanciar um pouquinho para não me envolver muito uhum. emocionalmente, porque senão a gente Isso, pode pirar, né? A isso, gente tem que ver, como você falou, um pouquinho com a cabeça fria, um pouco mais isso, distanciado, falar, olha, eu estou fazendo a minha parte, eu pedi home office, eu estou aqui com meu marido, com meu filho, a gente está isso, tentando cuidar da nossa família, eu estou fazendo a minha parte para cuidar da minha família e para cuidar dos outros, né? isso, Porque eu não perfeito. vou ser transmissora nem nada, né? É. Então, se cada um fizer a sua parte, Uhum. ótimo. Então, vamos aproveitar esse momento para estudar, para estar com a família, para limpar a Sim. casa, para Tem fazer bem o arrumar nosso gaveta, trabalho. jogar Né? Tem tanta coisa que a jogos. gente pode fazer. Uhum. Uhum. Tem Com muitas coisas. certeza. Até nesse meu post tem ali umas alternativas, né? E tem um pouco da parte emocional, sabe, Mirene? Porque nessa história tem dois aspectos que podem desestabilizar as pessoas. Um é o medo da doença mesmo, né? É. E o outro é a ansiedade pelo tempo de ficar em casa. Uhum. Entendeu? Não ir trabalhar, não sair, não ter lazer, para né? Entendeu? Então, as É. pessoas têm que se preparar para essas duas coisas, tá? Mas eu digo mais: todas as pessoas têm reais condições de encarar esse problema. Reais condições. Porque não, a gente tem que enfrentar a hora que eles vêm. É um gargalo na nossa vida, né? Mas a gente tem recursos. Tem ferramentas. A mente é uma, a esperança, o convívio, aquela coisa, você está em casa, mas não está sozinho, né? Dentro Uhum. de casa, mil atividades se pode fazer, que às vezes a gente pensa, ai, que bom se eu pudesse ficar um pouco em casa para arrumar algumas coisas, né? Reformar, Uhum. pôr em ordem, né? Jogar aqueles jogos de tabuleiro, que há tempos que não se joga, porque se fica só na frente das telas, né? Entendeu? Uhum. Ver filme, aquelas conversas mais prolongadas com os filhos e com o marido, que dá tempo, entendeu? Então, assim, tirar o bom do ruim. Com certeza. Essa é a mensagem. Né? Tem que tirar o bom do ruim, tá?
E se Deus quiser, não vai ser tanto tempo que nós vamos ficar assim, né? Então, nós temos criatividade, inteligência, todas as possibilidades, entendeu? Para fazer o aproveitamento dessa história toda, né? E olha, nós vamos sair transformados, Mirene, Também acho. né? Vamos sair mais humanos, Vamos. né? Pensando um pouquinho mais nos outros, né? Isso, Aprendendo o que é essencial na vida, né? Que exatamente. a gente se distrai com tanta coisa supérflua, né? E o Isso. essencial é tão pouco, e a gente às vezes tem ele dentro de casa e não está se dando conta, né? Um outro item que vai ser proveitoso nessa temporada vai ser a reflexão. As pessoas não refletem mais, não tem mais aquela boa solidão. É uma atividade atrás da outra, atrás da outra. Por isso a ansiedade e depressão. Porque as pessoas só fazem. Se não fizer, não está feliz? Se não for no cinema, depois do cinema vai lanchar, depois vai no shopping, depois vai passar não sei aonde, aí chega a dormir. No domingo, né, por exemplo. Entendeu? Então, esse é um tempo que dá para interiorizar, é perfeito isso. Né? Com certeza. Bom, acho que nós já terminamos, até estouramos um pouquinho o tempo que a gente queria, né? Que a gente queria fazer uma meia horinha, mas realmente é um tema muito importante nesse momento, né? Agradeço mais uma vez a sua participação e assim a sua disponibilidade também, o seu tempo. E a gente vai deixar aqui, vai ficar aqui, se o Instagram não fizer nenhuma besteira, vai ficar aqui 24 horas e depois vai subir, eu vou subir no meu canal do YouTube, imagino que você também, né? Boa. Para que os nossos seguidores possam ter acesso, escutar de novo, de repente compartilhar com outras pessoas. Isso. Né? A experiência que eu tenho é que as pessoas assistem depois, no seu tempo, né? Nas 24 horas. A maioria assiste depois, né? Eu mesma sou uma que nunca consigo assistir pessoalmente as lives. Às vezes tem 2, 3 que eu quero assistir e eu assisto no dia seguinte. Eu também. Certeza. Sim, hoje tinha ali 3, 4 lives nos stories. Eu falei, nossa, eu só vou ver depois. 2 eu queria ver, né? Mas assim, vou assistir depois, enfim. Olha, eu que agradeço imensamente, Miriane. Espero que tenha sido de algum proveito, né? Com certeza. E estou à disposição, tá? Obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada a todos que participaram também. Um grande abraço. Noite. Viu? Tchau, boa noite.